E aí, tudo bem? Imagina você lá nos anos 80 e 90 lendo a sua revistinha da Mulher Maravilha, de repente você vem para 2017 e está passando o filme Mulher Maravilha. Você vai lá assistir. Que comparações você faria entre os personagens, o que você viu no filme e o que você lia nas histórias? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Para começar aqui eu já preciso fazer uma meia-culpa. Eu nunca fui um grande fã da Mulher Maravilha, eu nunca colecionei muitas aventuras dela. Aí você diz, pô, você não tem tudo? Não, eu não tenho tudo. Quando você é moleque, principalmente, você tem que escolher o que você vai colecionar, você não tem dinheiro. E outra coisa, mesmo que eu tivesse dinheiro, você escolhe aquilo que você gosta mais. Quem coleciona tudo parece uma coisa meio obsessiva, né? Algumas coisas eu gostava mais que outras, não tenho tanta coisa da Mulher Maravilha, mas eu tenho sim material com ela e fiz uma grande pesquisa aqui para analisar os personagens, tudo para fazer esse vídeo. Eu tenho ela aqui, ó. Parece que tem uma baita história da Mulher Maravilha aqui nesse Super Amigos 25, né? Na verdade não tem. É uma parte de Crise nas Infinitas Terras, mas como a capa eles acharam meio ruim, eles botaram uma Mulher Maravilha em cima. Ela nem tem participação tão grande. Mas ela é muito importante, Crise nas Infinitas Terras. Eu comprei esse aqui, né, da Panini, que é o definitivo, que é onde ela é redefinida, exatamente. Ela era um personagem, tinha uma história no pré-crise, e após esse evento aqui no pós-crise ela foi reformulada. A gente já vai falar mais disso daqui a pouco. Onde mais eu tenho a Mulher Maravilha? Aqui, ó, nessa minissérie Lendas. Isso aqui foi publicado pela Abril nos anos 80, acho que 88. Foi uma das primeiras coisas que eu comecei a acompanhar, a colecionar. Depois a Panini lançou encadernado, bem legal, e parece que vai ser lançado de novo agora, fiquem espertos aí. Mas é bem legal, desenhado pelo John Byrne, é uma minissérie bem legal, em que, se eu não me engano, é a primeira aparição da Mulher Maravilha pós-crise, aqui que ela já está com a nova origem, a gente não sabe, né? Ela tem uma participação rápida, e eles convidam ela para entrar para a Liga da Justiça, mas ela não aceita. Esse aqui é o Reino da Manhã, que é um clássico, que a Mulher Maravilha é muito bem representada aqui nessa obra. Essa também é a edição definitiva, mas eu tinha aquela antiga lançada pela Abril, a minissérie em 4 partes. E aqui, para mim, é uma das Mulheres Maravilha mais definitivas, assim, tanto na personalidade, no caráter. Eu acho muito legal essa história. Ah, eu lembrei de pegar esse aqui também, ó. A Mulher Maravilha entrou para a Liga da Justiça na época que eu li. Eu gostava muito daquela Liga da Justiça cômica do Keith Giffen e do J.M. DeMatteis. E ela entra aqui para a Liga da Justiça Europa. Eu falei, que legal, né? Ela mal aparece, ela acaba não fazendo parte da equipe nas histórias que vem pela frente. Ela parecia que estava aqui, ela foi escalada para a equipe, mas mal apareceu depois nas histórias. Vamos falar dos personagens que tem no filme e que existem nas histórias em quadrinhos, tá? Personagens que não estão nas histórias em quadrinhos, a gente não vai falar. Aquele índio que ajuda eles, o outro atirador, aqueles 3 amigos do Steve Trevor, né? O outro que é ator, e também o general alemão, que é interpretado pelo Danny Huston. Esses personagens não existem nas HQs, a gente não vai comentar. E também, nesse filme não tem nenhum personagem que existe nas HQs e que só foi criado depois do ano 2000. Então, todos que estão presentes nas HQs a gente vai mencionar aqui. Vamos falar primeiro, lógico, da Mulher Maravilha. É interpretada por Gal Gadot, a primeira aparição dela foi em All Star Comics número 8, de 1941. Ela foi criada por William Moulton Marston. William Moulton Marston, muito conhecido por ter criado o Detector de Mentiras. Ele era um cara bem excêntrico, ele vivia com mais de uma mulher, ele gostava de ser amarrado e amarrar as mulheres. Ele era um cara bem com um pensamento bem moderno para a época dele. Ele era bem feminista. E a história foi desenhada por Harry G. Peter, mas ele não é acreditado como um dos criadores da personagem. Talvez isso mude no futuro, mas por enquanto apenas William Moulton Marston como criador. Essa história, a primeira aparição da Mulher Maravilha, foi publicada aqui no Brasil na coleção DC 75 anos, número 1 de 2010. A Mulher Maravilha já teve várias encarnações,
mas tem alguns caras que definiram ela para um tempo mais contemporâneo, que foram o George Paris, o Alex Ross, o Bruce Timm e o Paul Dini. O George Paris quando reformulou a personagem nos anos 80 pós-crise, Alex Ross quando colocou ela em algumas edições especiais e no Reino do Amanhã de uma forma mais decidida, uma mulher mais impiedosa, e o Bruce Timm e o Paul Dini na época do desenho da Liga da Justiça, que foi muito legal a forma como ela foi caracterizada. A gente vê muito disso no filme, é uma mistura de todas as encarnações dela, mas que a gente ia reconhecer de cara como aquela personagem que a gente já lia nos anos 80 e 90. E tem uma curiosidade que aparece em duas origens dela na história, uma que ela acha que é a origem dela e outra que é mesmo, dela ter sido feita de barro e depois o Zeus ter soprado a vida nela, e outra de ela ser realmente filha de Zeus, concebida de forma convencional com a rainha Hipólita. Chris Pine interpreta o Steve Trevor. Steve Trevor também apareceu pela primeira vez em All Star Comics número 8, mesma revista de estreia da Mulher Maravilha. Foi criada pelas mesmas pessoas, não vou ficar repetindo aqui. Também publicada no Brasil, na mesma revista. Nas histórias em quadrinhos, o que ele era? Ele era o donzelo em perigo, ou seja, era o contrário da Lois Lane para o Superman. Ele era o namorado da Mulher Maravilha, estava sempre se metendo em alguma encrenca e ela tinha que ir lá salvar ele. A história de origem dele é bem parecida com a história que aparece no filme. Ele é um piloto que vem de avião. A diferença é que na história em quadrinhos ele está na Segunda Guerra Mundial, no filme ele está na Primeira Guerra Mundial, ele se acidenta. E outra diferença é que na história em quadrinhos original, as Amazonas brigam para ver quem que vai levar ele de volta para o mundo dos homens. Acontece um duelo entre elas, um combate, e a Mulher Maravilha ganha. No filme, a mãe dela não quer que ela vá e ela acaba indo contra a vontade dela, depois a mãe acaba consentindo. A atriz Robin Wright interpreta a Antiope. A primeira aparição da personagem foi em Wonder Man 312 de 1984. Ela foi criada por Dan Mishkin e Don Hack. Essa história ainda é inédita aqui no Brasil. No universo pré-crise, a Antiope era uma amazona sem parentesco com a Hipólita, era uma vilã que queria destronar a rainha. No universo pós-crise, ela é irmã da Hipólita, segunda em comando em Temícera. E no filme, ela se aproxima bastante da origem contada por George Paris, que é no universo pós-crise. Atenção que agora vem um grande spoiler aí do filme, se você não viu ainda, aconselho que você pare de ver agora, tá? O Ares aparece no filme, é um arqui-inimigo, né, da Mulher Maravilha. E no filme a gente pensa o tempo inteiro que é um personagem, que é o general alemão, mas depois a gente vê que não, que é um outro personagem que estava ali auxiliando eles ali da resistência britânica e tal, que é interpretado por David Thewlis. A primeira aparição de Ares foi em Wonder Woman 1, de 1942, também foi criado por William Moulton Marston. A última vez que saiu essa história no Brasil foi na revista Origem dos Heróis 3 da Ebal, de 1975. Na história em quadrinhos, tanto no universo antes como depois da crise, ele era um dos principais inimigos da Mulher Maravilha. E no filme é bem semelhante, é muito semelhante à encarnação dele no universo pós-crise. Ele é filho de Zeus, deus da guerra, e alimenta a humanidade com ódio para que ela se autodestrua. A atriz Connie Nielsen interpreta Hipólita, a mãe da Mulher Maravilha, que apareceu pela primeira vez também na All Star Comic número 8. É a mãe da Diana, em todas as encarnações dela, né? E no filme tem um retrato bem fiel, assim, de um apanhado de como foi a personagem em todas essas gerações aí da Mulher Maravilha. Tem uma personagem no filme que chama Doutora Veneno. Esse personagem existe nas histórias em quadrinhos. Ela é interpretada pela atriz Helena Anaya. A primeira aparição da Doutora Veneno foi em Sensation Comics número 2, de 1942. Ela foi criada também por William Moulton Marston e por Harry G. Peter. Essa história está inédita no Brasil até hoje. Nas histórias em quadrinhos, assim como no filme, né, ela era chefe de uma divisão especializada em veneno. A diferença é que nas histórias em quadrinhos ela era uma nazista na Segunda Guerra Mundial e no filme ela é uma alemã também, mas não nazista na Primeira Guerra Mundial.
Outra diferença bizarra nas histórias em quadrinhos era que ela se disfarçava para se passar por homem e também, quando descobriam quem estava por baixo do disfarce, viam que era uma japonesa, uma princesa japonesa chamada Maru. Tem uma personagem no filme que se chama Etta Candy, que é interpretada por Lucy Davis, é a secretária ali do Steve Trevor. Esse personagem existe nas histórias em quadrinhos, só que na encarnação pré-crise ela era uma gordinha amiga da Mulher Maravilha, era como se fosse uma espécie de sidekick, que nem o Robin era pro Batman. Era uma gordinha engraçadinha que só queria comer doce, um estereótipo pior impossível, né? E sempre se metia em rascadas, era um alívio cômico ali da personagem. No universo pós-crise ela era sim secretária do Steve Trevor, só que nos tempos atuais. E o Steve Trevor, nesse universo pós-crise do George Pérez, ele não era o interesse amoroso da Mulher Maravilha, ele acaba se casando com a Etta Candy. Eu achei que esse filme ia ter pouco personagem, porque é o filme da Mulher Maravilha na Primeira Guerra Mundial, eu falei, acho que vai ser um vídeo até rápido, só que depois eu percebi que tem um monte de Amazonas lá que aparecem de pano de fundo na história, que não tem quase nenhuma relevância no filme, mas que são personagens que existem nas histórias em quadrinhos, em um momento ou outro ali da história da Mulher Maravilha. Então, para seguir aqui o roteiro e falar de todos os personagens, eu vou falar uma a uma, mas bem rapidinho, tá? Tem um personagem que se chama Venelia, que no filme é interpretado por Doutzen Kroos. A primeira aparição dessa Venelia, na verdade tem duas Venélias nas histórias em quadrinhos, tem uma que é Venelia com E e Venilia com I. Então não fica claro se são personagens diferentes, mas com o nome Venelia, como está acreditado no filme, é um personagem que surgiu na revista Wonder Woman, volume 2, já pós-crise, 91, de 1994, que foi criada por William Messner Loebs e pelo brasileiro Mike Deodato Jr. nos desenhos. Saiu por aqui em Shazam número 2 da Abril, em 1996, e tanto na HQ como no filme é retratada como uma das Amazonas de Temícera. Tem uma personagem que se chama Orana, é interpretada por Mei Ling Ng. A primeira aparição da Orana foi em Wonder Woman 250 de 1978. Ela foi criada por Jack C. Harris. Isso foi publicado por aqui em Mulher Maravilha 25 da Ebal em 1979. Nas histórias em quadrinhos ela já tinha aparecido, era uma amazona que chamava Orana, e isso foi em Wonder Woman 98 de 1958. Mas nessa história ela só fazia uma pergunta, era chamada de Orana e não aparecia mais. Então é uma origem que assim, só o nome dela e mais nada. A personagem só recebeu uma personalidade, teve uma história relacionada a ela em 1978, e nessa história a Orana desafia a Diana para um combate para ficar com o título de Mulher Maravilha. E no filme é mais uma das Amazonas, nada mais. A Amazona Epione é interpretada por Eleanor Matsuura. Primeira aparição da Epione, Wonder Woman, volume 2, número 7, de 1987. Foi criada por Len Wein, eu falava Len Wein, mas eu vi que eu estava falando o nome dele errado, é Len Wein e George Pérez. Melhor edição nacional em que a gente tem essa história é Biblioteca Histórica DC Mulher Maravilha. Nas histórias em quadrinhos, ela é a chefe curandeira das Amazonas, e no filme, aparentemente também, ainda não consegui decorar quem é quem das Amazonas ali que aparecem de pano de fundo. A Amazona Euboea é interpretada por Samantha Joe. Primeira aparição da Euboea, Wonder Woman, volume 2, número 10, de 1987, criada por Len Wein e George Pérez também. Acaba de sair pela primeira vez em formato americano no Brasil essa história, naquele Lendas do Universo DC Mulher Maravilha, número 2 da Panini, a fase do George Pérez, que é bem legal. Nas histórias em quadrinhos, ela é uma general amazona de alta patente, e no filme é uma amazona, não tem destaque nenhum. A Akanta é a amazona que é interpretada por Florence Kazumba. Primeira aparição da Akanta, Wonder Woman, volume 2, número 10, de 1987. Tanto nas histórias em quadrinhos quanto no filme, ela é uma guerreira amazona. Menalip é interpretada por Lisa Loven Counsley. Primeira aparição da Menalip, Wonder Woman, volume 2, número 1, de 1987, criada por George Pérez. Melhor edição nacional em que ela apareceu, Biblioteca Histórica DC, Mulher Maravilha. Nas histórias em quadrinhos é uma chefe sacerdotisa das Amazonas, e no filme é uma amazona, e não tenho certeza se ela é uma sacerdotisa, é mais uma amazona de pano de fundo ali. Penthesilea é o nome da Amazona, interpretada por Brooke Ans. Primeira aparição desse personagem, Wonder Woman, volume 2, número 33, de 1989. Foi criada por George Pérez e Chris Marinan. Publicado por aqui em Superpowers 23 de abril, em 1991.
Nas histórias em quadrinhos ela é uma capitã amazona que lutou na Guerra de Troia. Ela é morta por Aquiles e no filme é uma amazona. Egéria, interpretada por Madeleine Val. Primeira aparição da personagem, Wonder Woman Annual, o Anual da Mulher Maravilha, volume 2, número 1, de 1988. Ela foi criada por George Pérez. Foi publicado aqui em DC 2000, número 9, de 1990. Nas histórias em quadrinhos, ela é a capitã da Guarda Amazona e ela deu a vida para selar uma rachadura que levava a Hades, que é o inferno. E no filme, só uma amazona. A Artemis é interpretada por Anne Wolfe. Primeira aparição da Artemis, Wonder Woman, volume 2, número 90, de 1994. Foi criada por William Messner Loebs e Mike Deodato Jr. também. Publicado por aqui em Shazam número 0, de 1996, da Abril. Nas histórias em quadrinhos é uma amazona de uma tribo egípcia e no filme uma amazona nada mais. Philippus é a amazona interpretada por Anne Ogbomo. Primeira aparição da Philippus, Wonder Woman, volume 2, número 1. Tanto na história em quadrinhos quanto no filme é uma amazona. Niobe, mais uma amazona vivida por Jackie Lee Price. Primeira aparição da Niobe, Wonder Woman, volume 2, número 37, de 1989. Foi criada por George Pérez e Chris Marinan. Foi publicado por aqui em Super-Homem 93, da Abril, em 1992. Nas histórias em quadrinhos era uma sacerdotisa amazona. No filme eu sei que é uma amazona, não sei mais nada sobre esse personagem. A história é um apanhado da origem da Mulher Maravilha em todas as encarnações que ela teve nas histórias em quadrinhos. Ela teve uma primeira encarnação, depois teve a origem pós-crise e depois ela vai sendo reformulada, porque a DC faz muitos reboots, né? Toda vez os personagens são reiniciados e tal. Mas aqui a gente tem basicamente uma versão clássica da origem dela. O aviador Steve Trevor, que é um espião trabalhando para os alemães na Primeira Guerra Mundial, cai em Temícera, que é a ilha onde as Amazonas vivem ali, que é escondida do mundo por Zeus. E aí a Mulher Maravilha salva a vida dele e resolve voltar, porque ela acha que na Primeira Guerra Mundial, Ares, que é o deus da guerra, está envolvido ali, influenciando. Ela acha que se ela matar o Ares, ela vai acabar com a guerra. Nas histórias em quadrinhos é muito parecido, a diferença é que se passava na Segunda Guerra Mundial, e a outra diferença é que as Amazonas duelavam para definir quem que ia ajudar o Steve Trevor. Tem várias outras diferenças em determinadas encarnações da personagem, mas basicamente é isso. Vamos ao momento da minha opinião sobre as histórias dos anos 80 e 90 ou o filme que eu acabei de ver. O que eu prefiro, a HQ ou o filme? O filme da Mulher Maravilha é um grande apanhado da origem dela, como eu já falei, em diferentes encarnações, só que ele transforma isso numa versão definitiva da personagem, que é muito crível aquele universo dela, e ela como personagem é muito legal, o filme é muito bom, a DC acertou dessa vez, independente do que você ache dos filmes anteriores. Esse é incontestavelmente um filme que deu certo. Para mim ele tem um probleminha no ato final, aquele conflito final dela com o Ares, me parece muito forçado, podia ser uma guerra mesmo, uma coisa mais física, que nem aconteceu nas outras partes do filme, de ser um conflito físico e não ficar um jogando raiozinho um no outro. Mas fora isso, eu achei que o filme convence bastante, o universo é muito legal, a interação da Diana com o Steve Trevor é muito legal, acho que é um dos pontos altos do filme. Então, eu não quero comparar o filme com isso aqui, porque eu não tenho as histórias clássicas para fazer essa comparação. Eu prefiro comparar com a origem da Mulher Maravilha, seja pós-crise ou antes da crise das Infinitas Terras. E eu acho que o filme ele pega todo esse material e nos dá uma coisa consolidada e muito interessante. Então dessa vez eu vou ficar com o filme. Valeu pessoal, obrigado. Se você chegou até aqui, me faz um favor, me ajuda, me dá um like aqui embaixo, esteja você no Facebook ou no YouTube. Se você estiver no Facebook, compartilha para um amigo que você acha que também vai curtir esse vídeo. Se você estiver no YouTube, se inscreve e clica no sininho aí embaixo, porque você vai receber sempre que eu fizer um vídeo novo. Obrigado, até o próximo, falou!